Alô, entregador, entregadora, aqui quem fala é o Gog, o poeta do rap nacional. Trago boas notícias. O iFood, que é parceiro aqui do Podgog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister in Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de Casos Graves, na sequência Quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza? Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e, com certeza, inclusivo. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood, uma ideia de responsa. Salve time, Gog na voz, seu parceiro, mais uma edição super especial aqui do Podgog. Salve Jaque. Salve, salve. Opa, pois é, a gente tem a satisfação de receber aqui hoje uma pessoa muito especial para nós, porque é uma pessoa que me orgulha muito, no sentido do meu conceito de ancestralidade, de tudo que a gente sonhou lá atrás, né? Anos 80, 90, a gente pensava em alguém que pudesse dialogar com as periferias, que viesse dela, que tivesse uma linguagem bem próxima, né, daqueles que a gente ama e que quer ver cada vez melhor. E esse parceiro é o Thiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP. Que louco. Salve, irmão. Salve, salve, que bom recebê-lo aqui. Opa, perto aqui, rapaz. É nóis. Toda minha. Muito bom, calorosamente chegando. Obrigado aí, de verdade, estar aqui sem palavras. E eu concordo com isso aí que você falou na parte da ancestralidade, só que eu vejo ao contrário, tá ligado? Eu vejo você como essa referência para eu estar hoje fazendo esse trampo que eu faço. Então, a admiração é totalmente mútua e recíproca. Que bom. Quando eu falo na ancestralidade, é no sentido assim, a gente tinha sonhos lá atrás, sabe? Sim. Porque já eram sonhos ancestrais, né? Sim. Então você nasce de um sonho, né? De um sonho sonhado mesmo, saca? Sim. E você também, com certeza. A gente fala muito isso, né, Jaque? Que a gente era uma geração que a gente falava, será que vai rolar? Será que vai acontecer? Né? Mas aconteceu. Uma das coisas, né, você já traz no nome esse peso, né, mano, da universidade pública, né? É uma discussão muito louca isso. E na minha época era uma coisa praticamente possível, o ingresso na universidade pública. A gente vai falar disso ao longo, mas eu queria saber como é que começa a estradinha lá no início do Chavoso, como é que começa essa cena? Do Thiago primeiro, qual que era o apelido antes do Chavoso? Conta pra nós. Eu acho que eu não tinha muito um apelido, o pessoal me chamava mais de Tiagueira. Não tinha um vulgo assim propriamente. Algumas pessoas me chamavam de Cabelo, porque eu tinha um Black Power, tá ligado? Antigamente. Mas enfim, então tipo assim, eu comecei esse trampo em 2019, né? Então o Chavoso da USP aí começa em 2019. Mas puxando pro Thiago, né? Minha vida pessoal, antes disso. Eu nasci em 2000, nasci na Zona Norte de São Paulo, na Brasilândia. E, assim, no extremo norte, eu sempre ressalto isso, né? Porque São Paulo a gente faz muitas essas divisões de extremo norte, extremo leste, para indicar que um lugar ele tá muito afastado do centro, tá ligado? Então eu nasci bem na beiradinha ali da Zona Norte, filho de imigrantes nordestinos. Acho que nesse sentido, São Paulo e Brasília têm uma coisa muito em comum, né? Que a periferia ela é nordestina, tá ligado? Lá em São Paulo, aqui em Brasília, são esses migrantes que foram para lá, vieram para cá, construir, manter essas cidades, né? E ficaram segregados nas periferias. Foi o caso dos meus pais. Minha mãe é de Pernambuco e meu pai é do Piauí. E aí, eles me têm ali na Brasilândia, né? Em 2000. Depois eu tenho um irmão também. Cresci ali, né, vivendo uma vida comum. Comecei a trampar muito cedo, né, com meus pais na feira. Meus pais eram feirantes. E estudando sempre escola pública estadual. E
Bom, assim, né? No primeiro momento é isso, vivendo uma vida comum, tá ligado? Não tive nada muito especial. Foi um bom aluno, Chavoso, na escola pública, assim? Era um moleque de destaque? Como é que era? Eu gosto de questionar essa ideia de bom aluno, né? É isso que eu quero chegar para Sim. No padrão da escola, né? No padrão da escola, eu diria que sim, até o ensino médio, assim. Todo o meu ensino fundamental eu era o padrão do bom aluno, tá ligado? Eu nunca faltava. Se você puxar meu histórico escolar, acho que não tem 10 faltas, assim, tá ligado? Então eu ia muito, eu gostava de ir pra escola. Eu fazia todas as lições, etc. Inclusive as lições de casa, fazia tudo, assim. Eu era um aluno destacado mesmo. Os professores gostavam muito de mim e me incentivavam muito. Falavam, nossa, você é um ótimo aluno, você vai fazer uma faculdade. Então, esse incentivo, para mim, foi um diferencial muito grande, né? Falo sempre isso para as pessoas. Você ter incentivo é fundamental. E a maioria dos alunos não tem, nem em casa, nem na escola. Porque o mesmo professor que virava para mim e falava, você é um ótimo aluno, virava para o outro aluno e falava, você é um nada e você não vai ser ninguém na vida. E isso é péssimo. Por isso que eu falo que eu questiono essa ideia do bom aluno, do mau aluno, porque os professores têm muito, em geral, né? Tem muito isso na mente deles e isso é ruim nesse trato com os alunos, né? Quando você separa os alunos desse jeito, esses são os bons, esses são os ruins. Tem escolas que separam salas, né? A sala dos bons alunos, a sala dos maus alunos. Eu acho isso péssimo. Inclusive, eu quero focar nos alunos que são considerados ruins, não nos que são considerados bons, né? Inclusive, a primeira palestra que eu dei foi em 2019, né? Depois, como eu estava dizendo, começando esse trampo, depois eu volto. Mas na primeira palestra que eu dei, a professora já falou para mim assim, eu vou chamar só os bons alunos para assistir sua palestra. Os alunos que é bagunça, problemático, eu não vou chamar para não atrapalhar. Eu falei, não, se você fizer isso... Tem esse castigo, né, velho? Os piores da sala não vai, os mais complicados, então quem que vai ser? Eu falei, se você fizer isso, eu não vou. Eu não vou se você fizer isso. Eu quero palestrar para todos, eu quero conversar com todos. Né? Eu nem gosto muito de chamar de palestra, porque são conversas, né? Eles participam e tal, não é só eu falando. E aí foi para todo mundo. E foi de boa, ninguém bagunçou, todo mundo prestou atenção, participou, fez pergunta, foi suave. Enfim, então aí, por isso que eu falei, né, que eu gosto de questionar essa ideia, porque o bom aluno costuma ser aquele... que senta na frente, fica caladinho. No final das contas, o bom aluno nada mais é do que o aluno mais domesticado, mais robotizado, mais programado, tá ligado? E o aluno que entra na escola e fala, mano, isso aqui tá tudo errado, não gosto disso, não faz sentido para mim, vou bagunçar, vou dormir, vou conversar. Esse aluno é interessante para mim, porque, de fato, o sistema de ensino que a gente tem é uma porcaria do jeito que ele tá formulado, tá ligado? Então, o aluno que se adequa a isso, é ele que tá errado, tá ligado? A gente não tem que se adequar, a gente tem que questionar. Claro que eu não tô falando aqui incentivando os alunos a bagunçar, nem nada do tipo, tá ligado? Pelo contrário. Mas também a não ser esse aluno corretinho. É um pensamento crítico, né? Exatamente. A escola, se ela não for ponte, Chavoso, se ela não dialogar, então ela não é escola, né? Ela não é escolha. A escola, quando a escola for escolha, irmão, sabe, eu quero estar na escola, né? Uhum. Agora, muito louco que quando você fala isso, você 2000, então quer dizer, já é mais para frente. O rap nacional está consolidado praticamente no Brasil, né? A base do hip hop brasileiro. E a gente já falava de escola, já falava desses problemas de tudo. Em que momento que o Thiago encontra o rap? Já era uma trilha sonora da Brasilândia? Ou você se mantinha afastado? O rap foi importante nessa formação do seu pensamento crítico para o Chavoso, que surge em 2019? Uhum. Então, sim, o rap é uma das trilhas, como tem até o próprio grupo, né? Trilha sonora do gueto. O rap, ele é uma das trilhas sonoras do gueto, assim como o funk, como o samba, pagode, o forró. Então eu cresci ouvindo tudo isso, assim, sem querer, né? Como diz, por osmose. Então onde você tá, vai ter um vizinho seu que tá ouvindo rap, vai ter um vizinho que tá ouvindo funk, vai ter um vizinho ouvindo gospel, tá ligado? Então eu cresci ouvindo tudo isso, tá ligado? Agora, para eu falar, para eu me aprofundar nesse movimento, foi mais para minha adolescência, lá nos meus 16 anos, ali que eu comecei a querer estar em contato com rap, a ouvir com mais frequência. Então isso já foi em 2016, né? Demorei um pouco mais. Porque, tipo assim, também tem uma questão, né? Igual você falou, em 2000 o rap já estava consolidado. Só que depois o funk começa a crescer mais do que o rap, né? Então acho que eu cresci numa época em que o funk já era mais forte do que o rap. Então o pessoal já ouvia ali nos anos... por volta de 2008, 9, 10, né? 11. Então o funk estava muito estourado, assim, né? Então acabava sendo mais forte do que o rap, influenciando até um pouco mais. Mas, aí como eu falei, né, lá para os meus 16 anos é que eu vou atrás do rap. Por quê? Porque foi no momento que eu estava desenvolvendo mais a minha consciência crítica. Igual, eu estava falando lá, né, que eu... falando da minha vida escolar, que eu sempre estudei escola pública estadual, pá. E aí você até perguntou se eu era um bom aluno. E aí eu falei, até o ensino médio eu era esse padrão de bom aluno. Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a ficar mais
sei lá, mais revoltado, mais crítico. Que é 16, né? 2016, que é exatamente quando 2015, você quando eu entrei no ensino médio. O rap chega nesse momento aí também, né? Para reforçar, né? E aí eu comecei a ter aula de sociologia, por exemplo, né? No ensino médio. E aquilo mudou muito a minha visão de mundo. Ali eu comecei a me entender um pouco mais. Vários processos da minha vida foram... Eu fui abrindo mais os olhos, eu fui tendo contato com... Na época eu usava muito Facebook, né? Páginas do Facebook que falavam de questões raciais, sexualidade, gênero. E ali eu fui me inteirando um pouco disso, né? E aí, nesse momento que eu estou nesse turbilhão, né, mental de me entender, de entender a sociedade, de questionar, de decidir que eu quero fazer ciências sociais, porque até então eu queria fazer outras coisas, eu queria fazer astronomia, eu queria fazer paleontologia, sabe? Eu queria estudar dinossauros, planetas, e do nada eu mudei de ideia, falei, eu quero estudar sociedade e política, né? Então eu estou nesse meio, e aí no meu processo também de identidade racial, né, de me entender como uma pessoa negra e também de entender como um sujeito periférico, né, no conceito que um sociólogo aí... Não, ele não é sociólogo, ele... Esqueci o que ele é, desculpa. Enfim, é o Tiaraju Pablo, que ele escreveu... Não é ele, eu estou confundindo. É que tem dois caras que escreveram sobre o Sobrevivendo no Inferno, que é o Tiaraju, e o outro mano que escreveu o próprio livro que está no vestibular da Unicamp lá. E aí, nesse livro que ele usa esse conceito do sujeito periférico, né? Que ele fala como que o rap e tal, os Racionais ajudaram muito a construir essa noção do sujeito se reconhecendo como periférico, como quebrado, como favelado, né? Que, assim, pelo que eu estudo e vejo, antes do rap não tinha muito isso, né? Esse orgulho de você falar, sou mesmo favelado, sou da periferia. Então, o rap que trouxe isso. Então, tipo, eu também passei por esse processo de ter vergonha, tá ligado? Não querer falar que eu era periférico, pobre. Quem que gosta de falar essas coisas, né? Então, eu tinha muita vergonha. E o funk, num primeiro momento, e o rap junto com isso, foi que me ajudou a formular esse orgulho, essa consciência de classe, consciência racial. Então, foi isso, tá ligado? O rap ele veio na minha vida nesse momento que eu estava formando essas consciências de raça e classe. E foi fundamental. Eu acho que eu devo totalmente assim, ao rap, por ter essa consciência que eu falei agora, né? De raça, classe, lugar na sociedade, desigualdade. No primeiro momento, política também, né? De despertar esse interesse pela política. O rap teve esse papel muito importante na minha vida. Aí tu chega na USP e leva essa fita do rap, essa fita da periferia, vira o chavoso da USP. E aí eu queria saber um pouco, ainda nesse link que você falou com o rap, a gente tem, vários dos nossos têm muito desprezo, né, pela academia, por toda uma questão histórica da gente estar distante dessas oportunidades, da gente, só a partir de um sistema de política afirmativa, começar pretos, indígenas, periféricos a acessar isso. Então... E, por outro lado, a academia também não reconhece muitos dos saberes populares da rua. E aí eu acho que quando chega esse movimento de você e outras pessoas que chegam na academia com vivências pretas periféricas, começam a descolonizar os saberes e levar outras narrativas para dentro da academia. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Como é que a gente consegue, e eu vejo que você faz isso muito bem nas redes sociais, como é que a gente consegue ter esse equilíbrio? A gente vê em você, na sua formação, essa pitada do rap, essa pitada da rua e essa pitada da academia, onde um saber não nega o outro, né? Como é que a gente consegue trabalhar mais essa fita de horizontalizar o conhecimento e considerar que ele vem de vários lugares? Queria que você falasse um pouco disso. Sim. Esse livro que eu citei do Sobrevivendo no Inferno, acho que é um grande exemplo disso que você falou, né? Da gente entrando na universidade e começando a tentar mudar um pouco do que se passa ali dentro, né? Porque a USP e a Unicamp, elas foram as duas últimas universidades públicas do Brasil que implementaram cotas raciais nos seus vestibulares. A Unicamp foi a penúltima e a USP foi a última. Você entrou por cota? Desculpa. Eu entrei por cota de escola pública. A racial não, porque eu ainda estava nesse processo de entendimento da minha questão racial, tá ligado? Então, tipo assim, eu fui criado ouvindo que eu era branco, né? Então, eu cresci num contexto muito negro, né? Brasilândia é uma das regiões mais negras de São Paulo. E assim, um contexto onde eu era a pessoa, geralmente, com a pele mais clara na maioria dos ambientes que eu tava. Enquanto que na USP, às vezes, eu sou a pessoa com a pele mais escura, tá ligado? Tendo a pele extremamente clara, eu sou a pessoa com a pele mais escura no ambiente, porque o pessoal ali, sim, tem a pele branca. Eu não tenho a pele branca, literalmente. Mas eu cresci ouvindo isso. Por quê? Porque o Brasil ele vem desse histórico de um projeto de branqueamento da população através da miscigenação.
Então, se você puxa a minha família, é esse retrato daquele quadro lá, A Redenção de Cã, né? Que tem, para quem nunca viu, pesquisa aí para dar uma olhada, que tem uma mulher preta com a mão pro alto, agradecendo, porque a filha dela, que era uma mulher parda, negra de pele clara, casou com um homem branco e eles tiveram uma criança branca. Então, a redenção de Cã, porque tiraram a maldição, entre aspas, a maldição de Cã da família, né, que vem toda essa interpretação bíblica usada durante a escravidão, de que o filho de Noé, Cã, foi amaldiçoado, foi para a África, por isso que o povo ficou negro. Enfim, então, a forma de... Cananeus, né? Eu acho que é. E aí a forma de acabar com essa maldição familiar é embranquecendo a família. Então, tipo, esse projeto de branquear a população, sempre se casando com pessoas brancas, tendo filhos com pessoas brancas, para que os descendentes vão nascendo embranquecidos, a minha família passou por esse processo. Então, de ambos os lados, né? Minha família paterna é uma mistura de pessoas negras e brancas, minha família materna é uma mistura de pessoas indígenas e brancas. Então, as mulheres da minha família são todas de ascendência indígena, do lado da minha mãe, casadas com homens brancos. E aí minha mãe, ela nasceu... ela sempre se considerou branca também, mas ela tem traços indígenas. E aí teve um dia que ela passou no médico e o médico colocou na ficha dela que ela era parda. E aquilo mexeu muito com a cabeça dela. Ela falou, cara, o médico colocou que eu sou parda. E aí eu fui para Bahia no começo desse ano, num encontro lá de movimentos sociais, povos indígenas, e aí tipo, tinha uns povos lá de Pernambuco, né, da região da minha mãe, que é minha mãe do Agreste pernambucano, e ali tem duas etnias muito fortes, que são os... Chucuru e os Funiô. E aí eu conversei com eles, né? Mostrei fotos da minha mãe, eles falaram, sua mãe é indígena, não tem dúvidas disso, tá ligado? E, enfim, então... Só que minha mãe, ela nasceu com a pele branca, tá ligado? Mas tem muitos indígenas com pele branca mesmo, com a cor branca. E aí, do lado do meu pai, o meu pai já é um homem assim, tipo, o Gog, tá ligado? Na questão da cor. E o pai dele era negro e a mãe dele branca. Aí o avô negro e a avó branca. Então, tipo, essa linhagem. E aí dá eu. E aí minha família me cria falando, você é branco. E, tipo, isso é uma comemoração. Porque eu tenho um irmão, só que meu irmão ele é mais escuro do que eu. Também é da cor do Gog, assim. Então, tipo, era a maravilha da família, porque eu teria nascido branco. E aí, como eu tava falando, por causa do rap, dos estudos de sociologia, das páginas do Facebook, eu falei, mano, eu não sou branco. Porque eu não tenho os traços brancos, eu sou uma pessoa miscigenada, eu já passei por várias situações de racismo, e branco não passa por racismo, não sofre racismo, então não tem como eu ser branco e sofrer racismo. E aí, fui estudar, comecei a me considerar pardo, e aí eu entrei na USP me considerando pardo. E aí, no segundo dia que eu tava lá, um movimento, ou foi no primeiro ou foi no segundo, o coletivo negro do meu curso chegou em mim e convidou eu para entrar no coletivo negro. Aí eu falei, mas eu não sou negro, eu sou pardo. E aí o pessoal me olhou assim e falou, tá bom, né? Quem conta, né? Quem conta, você conta. Aí eles falaram, mas se você quiser entrar, pode entrar. Eu falei, não, mano, acho que não é meu lugar, não vou tomar lugar de ninguém. Então, eu não entrei por cota racial também por essa lógica. Mesmo que a cota seja para pretos, pardos indígenas, eu falei, mano, eu não vou entrar por cota racial. Hoje eu acho que eu teria entrado. Mas eu usei a cota para a escola pública e foi suave, tá ligado? Consegui passar. E aí, certo, a USP, como eu falei, foi a última, como eu estava falando, foi a última universidade que implementou as cotas raciais, que foi em 2017, a Unicamp também implementou em 2017. Na USP, a primeira leva de cotistas veio em 2018, que foi no ano que eu entrei. Então, eu sofri esse choque ali, né? Eu estava entrando junto com várias outras pessoas negras, mas quem estava recebendo a gente eram só pessoas brancas. Então, tinha um contraste muito grande. E aí, começam a ter novos desafios nas universidades, né? Porque até então o grande desafio era a gente tem que aprovar cotas, né? O movimento estudantil, o movimento negro, o movimento indígena lutavam muito por isso, né? Pela aprovação das cotas, teve um movimento de luta muito forte na USP, com ocupação da reitoria, com ocupação de prédios e manifestações e não sei o quê, estudante preso nas lutas. E foi aprovado, né? Com essa marca vergonhosa de ter sido a última, mas foi aprovado. Só que assim, o que vai ser feito a partir daí, a USP e a Unicamp, elas tomaram rumos diferentes. Eu tenho muitos parceiros na Unicamp, principalmente o Vinão, que é um cara muito foda, né? Que eu quero deixar um salve para ele, mas tem outros também, que ele faz um trampo também, assim como o meu, lá no Insta dele. E aí nós troca ideia, vira e mexe, né? Como que é a realidade na Unicamp, como que é na USP, fazendo esses contrastes. E eu sinto que a Unicamp, ela minimamente, né, procura ser mais inclusiva do que a USP. A USP, ela... É isso, né? Ela carrega esse título da melhor universidade do Brasil, a melhor universidade da América Latina, e ela quer manter esse status. Então, ela resistiu ao máximo de implementar cotas, porque falava que se colocasse cotas ia cair a qualidade da universidade. Lá por volta de 2010, né, que estava
ainda no governo Lula, toda a movimentação para tentar aprovar a lei de cotas, né, que foi aprovada depois no governo Dilma, mas durante o governo Lula que o debate estava muito forte, vários intelectuais da USP escreveram uma carta, um manifesto contra as cotas, tá ligado? Professores da USP famosos, inclusive, cantores aí também, intelectuais, cantores, artistas, enfim. Muitos deles dizem hoje que se arrependem, né? Mas na época eles se posicionaram contra. E aí, a USP, eu não sinto que ela está tentando incluir a gente, ela não está tentando, sei lá, ser uma universidade mais democrática e vamos ouvir as demandas deles. Pelo contrário, tá ligado? Parece que quanto mais a gente entra, mais ela tenta expulsar a gente de lá. E aí a Unicamp, por exemplo, colocou o livro dos Racionais, aliás, o álbum dos Racionais, o Sobrevivendo no Inferno, que depois foi transformado em livro, como leitura obrigatória para o seu vestibular. Então, acho que isso é uma coisa muito significativa, né? Enquanto que a USP tá nem aí, assim, tá ligado? Nada, nem um pouco. Como que você se sente, assim? Porque, às vezes, a gente traz muito para um campo político comum, né? Da coletividade. E aí seria bem massa saber você, assim, como é que você se sente nesse dia a dia? Como é que é ser o chavoso da USP na USP? Como é que essas coisas batem em você no dia a dia lá do rolê, sabe? Certo. Então, só contextualizando, né, como que eu comecei o trabalho e tudo mais, como eu me tornei, entre aspas, como eu me tornei o chavoso da USP, né? Foi lá em 2019, né, como eu falei, eu usava muito Facebook antes, e aí eu fiz um post lá, depois de um ano que eu estava na USP, eu entrei em 2018, passei por várias situações desconfortáveis ou de preconceito mesmo, de discriminação, ou comigo ou com amigos próximos meus. E eu ficava meio que engolindo aquilo, tá ligado? Até que chegou um momento que eu falei, mano, não dá, tá ligado? Eu preciso fazer um desabafo. Porque a minha forma de tirar esse sentimento ruim de dentro de mim sempre foi desabafando, falando, escrevendo, principalmente. Eu gosto muito de escrever. E aí aconteceu uma experiência específica, né? Onde eu tinha um parceiro meu que eu gostava muito dele, que mora lá em São Mateus, no extremo leste de São Paulo. Fazia muito tempo que eu não via ele. E eu estava muito vidrado na USP, né? E aí deu um feriado lá, pai, eu fui visitar ele. E aí chegando lá eu vi ele numa condição, assim, deplorável, em todos os sentidos, tá ligado? Tinha sido demitido do trabalho, tava morando de favor na casa dos outros, tava se afundando em droga. E sendo um cara negro, morador de favela, eu saí de lá da casa dele, voltando pra mim, pensando muito nisso. Falei, caralho, mano, que brisa. Eu tô a semana inteira lá na USP, convivendo com aqueles boyzão que tem a vida ganha. E olha onde o nosso povo tá. E aí, refletindo sobre isso, eu falei, vou escrever um texto sobre isso. Pros meus amigos do Facebook, tá ligado? Nunca foi uma coisa pensada pra lacrar, viralizar, pá. Não, era só pros meus amigos ver. Aí eu tirei uma foto... Não, eu escrevi o texto, comecei a escrever o texto no domingo. Quando foi, acho que na quarta, que eu fui pra USP, tirei uma foto lá, né? Tem várias placas lá escrito USP, eu sentei na frente de uma, tava todo chavoso mesmo, né? Que pra quem não sabe o que significa chavoso, que muita gente me pergunta, é uma gíria que a gente tem lá no movimento do funk paulista pra falar que você tá estiloso, você tá no estilo do funkeiro, tá ligado? Corrente, tatuado, boné, e pá. Tava com a bermuda da Ciclone, Mizuno, né, o tênis, camisa de time, pá. Do jeito que eu me visto pra ir pra USP mesmo, eu vou daquele jeito. E aí eu tava com a Juliette, aí eu tirei essa foto e escrevi o textão na legenda falando sobre esse choque de realidade e esse apartheid, né? Acho que a palavra certa é isso. Existe um apartheid, existe uma segregação socioeconômica e racial no Brasil, que é muito gritante em São Paulo e é muito gritante aqui em Brasília, como eu estava falando também. E aí eu fui falar sobre isso nesse texto, o bagulho viralizou de um jeito assim inesperado. Teve mais de 50 mil curtidas, pá, em questão de dias. E aí eu comecei a ser convidado para dar entrevistas para jornais. O primeiro foi a Condzilla, depois BBC, G1, R7, por aí vai, UOL. Depois eu comecei a ser convidado para gravar vídeos para determinados canais. Comecei a ser convidado pelos professores para dar palestras. Aí foi quando eu dei a palestra lá que eu falei que a professora disse que eu só ia levar os bons alunos. Foi a primeira palestra que eu dei. De lá para cá eu já fiz acho que centenas de palestras. E aí o pessoal começou a me cobrar que eu criasse um canal também. E aí depois de alguns meses eu criei no YouTube, né? E aí a questão do nome Chavoso da USP não fui eu que criei. Foi o pessoal, assim, que começou a me seguir, me acompanhar pelo meu estilo, né? Ah, ele é mó chavoso, pai, pum. Aí teve a entrevista que eu dei pra Condzilla, que eles colocaram, o Jefferson Delgado foi quem me entrevistou, ele colocou o título Um Chavoso na Universidade Pública. Eu acho que isso ajudou muito a pegar esse vulgo chavoso da USP. E aí minha vida mudou completamente, assim, tá ligado? Só que ela mudou mais a partir de 2020, né? Que, tipo assim, foi no final de 2019 que eu comecei o canal no YouTube, especificamente em setembro. Aí, em 2020, vem a pandemia, né? Quando começou a pandemia, o meu canal ainda era bem pequeno, ele tinha acho que uns 5 mil inscritos. Durante a pandemia que ele cresceu muito, tá ligado? Então, no começo da pandemia, eu tava com 5 mil inscritos. No final da pandemia, eu já tava com
mais de 200 mil, assim, sabe? Então, durante a pandemia, cresceu muito. E eu não conseguia acompanhar essa mudança na realidade concreta. Tipo assim, sair na rua e as pessoas me reconhecerem. Porque a gente não estava saindo tanto, né? Quarentena e pá, não sei o quê. Eu até saía, mas não tanto. Quando voltou as aulas presenciais, quando voltaram as palestras presenciais nas escolas, aí eu comecei a sentir as pessoas me reconhecendo, me parando, pedindo para tirar foto. Falei, caralho. E aí eu vi que minha vida tinha mudado, né? Inclusive na USP, ontem mesmo, eu saindo da aula, peguei o circular, que é o ônibus que circula dentro da cidade universitária e vai pro metrô Butantã e volta, pá. Aí um grupo me reconheceu e começou a gritar, tipo, meu Deus, o Chavoso da USP, pá. E eu fiquei meio pá, tá ligado? Eu acho muito da hora, mas você fica meio desconfortável, porque, tipo assim, eu só quero voltar pra minha casa, pegar o busão. Aí o mano falou assim, nossa, que inesperado isso. Aí eu até zoei, falei, muito inesperado você encontrar o Chavoso da USP na USP, né? É que as pessoas acho que esquecem que eu estudo lá, tá ligado? Eu sou um estudante como os outros, eu vou, assisto minha aula, sento lá, eu fico como um aluno qualquer, um aluno comum ali dentro, tá ligado? Mas é isso, as pessoas me conhecem, me trocam ideia comigo, eu acho muito da hora, né? Isso é muito gratificante pra mim. Então, eu não lembro exatamente o que você perguntou, mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Tudo tem lado bom e ruim, né, meu irmão? É. Então você falou, pô, reconhecido pelos alunos, pelas alunas, por toda essa repercussão, mas e aí? E teve parte dos alunos, da diretoria da escola, da escola não, da universidade, da USP, que teve essa repercussão pesada para eles? Tiveram conhecimento? Como é que foi isso? Eu não sei dizer, porque existe um distanciamento muito grande, assim, até dos professores, né? Quem dirá da direção, da reitoria. Os professores, eu não sei se posso dizer os professores universitários em geral, porque eu não conheço outras universidades nesse sentido, mas acredito que sim. Mas na USP é muito nítido, assim, esse distanciamento, tá ligado? Então, o professor está lá na dele, os alunos estão lá, não tem um contato muito próximo, o professor não faz nem muita questão de saber o nome dos alunos. Então, eu não sei, nem se os professores me conhecem. Alguns eu sei que sim, porque às vezes eles falam, né? Mas, assim, a maioria dos professores do curso de... É muito contraditório isso que eu vou falar, né? Quando a gente fala de ciências sociais, ainda mais na USP, a gente imagina o quê? Pessoas progressistas, pessoas revolucionárias, pessoas preocupadas com a sociedade, com a inclusão social, e nada disso. Nada disso. A maioria dos professores ali do curso de sociais ali na USP são pessoas muito elitistas mesmo. Inclusive, assim, eu sempre... Eu uso um termo para definir o pessoal da FEFELESH, de um modo geral, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde está o meu curso. Eu sempre defino que eles têm a síndrome da senhorita Morello, que é aquela professora do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Porque, tipo assim... O racismo, o elitismo, ele é muito forte na USP, né? Só que ele se manifesta de jeitos diferentes. Então, em cursos que não tem muito debate político, os movimentos sociais não estão muito articulados, como engenharia, medicina, o preconceito ele é mais explícito, tá ligado? O nível das pessoas falarem asneiras mesmo. Agora, em cursos onde tem um debate político mais forte, movimentos sociais e até mesmo partidários mais fortes, como é o meu, como é a FEFELESH, o preconceito ele não pode se manifestar de um jeito tão explícito, porque vai ter uma reação. Então, o preconceito ele é sutil, tá ligado? Ele não é escancarado, ele é velado. E aí eu defino como essa síndrome da senhorita Morello. O que é essa síndrome da senhorita Morello? Né? Como eu falei, aquela professora do Todo Mundo Odeia o Chris, que ela é uma pessoa racista, mas ela nunca chega pro Chris e ofende ele, segrega ele, fala assim, eu não quero dar aula pra você, eu não quero você na minha sala. Não, ela acolhe, ela paga de amiga, ela, eu te adoro, tá ligado? Só que ela solta comentários que tem uma carga ali de racismo e de elitismo implícito ou explícito, tá ligado? Então, tipo assim, essa é a grande manifestação do preconceito ali na FEFELESH. É a suposição de coisas sobre quem é da periferia, quem é da favela, quem é negro, né? Então, assim, lá no Todo Mundo Odeia o Chris, que é o único aluno negro lá da escola, a senhorita Morello pega e fala... Cris, eu sei que você não tem pai e que a sua mãe é viciada em heroína e a sua irmã tá grávida. Aí ele fala, não, mas eu tenho pai. Não, mas a minha mãe não é viciada, tá ligado? Então, tipo assim, ele supõe, porque ele é negro, então com certeza ele não tem pai, com certeza ele mora na favela. Então isso acontece muito lá na FEFELESH, tá ligado? Tipo, todas as pessoas negras ali, automaticamente eles já acham que moram na favela, por exemplo. E muitas não. Ou então... Isso da questão da cota, que você me perguntou se eu entrei por cota, tipo, eles nem perguntam, eles supõem que eu entrei por cota racial. Então todo mundo ali que é negro entrou por cota racial, tá ligado? E aí eles vêm... Então, tipo assim, eu fui me entender como negro mais na USP por causa dessas coisas que as pessoas me falavam. Te gritaram negro. Então teve essa primeira experiência que eu falei, que foi o próprio coletivo negro me convidando pra entrar, e depois pessoas brancas vindo pedir minha opinião sobre questões raciais. Tipo assim, Thiago, qual a sua opinião sobre tal questão? Eu falei...
Não sei, velho. Por que você tá perguntando especificamente pra mim? É porque você é negro. Você tem que saber, tem que ter opinião sobre isso. E aí, eu fui num outro podcast uma vez, e eu tava falando sobre esse assunto, sobre essa síndrome da senhorita Morello, pá. Aí eu citei uma professora minha, que eu tive, que ela... Assim, ali na FEFELESH tem muitos professores que eles se dedicam a pesquisar a favela. A maioria dos professores da USP, eles não queriam ser professores. É que a USP meio que obriga, assim, você quer fazer uma pesquisa de doutorado, pós-doutorado, você é obrigado a dar aula. Então, assim, são pessoas extremamente inteligentes, assim, digo, com um grande conhecimento, tá ligado? Sabem tudo sobre Weber, sabem tudo sobre Durkheim, sabem tudo sobre Marx, tudo sobre Bourdieu, mas não sabem passar isso para ninguém. Então, eles têm uma didática horrível, a grande maioria, né? Então, tipo, eles sabem tudo, mas na hora de passar adiante, você dorme na aula, porque tem professor que escreve a fala dele e fica lendo, sabe? Então, é uma chatice. E aí, os professores da USP, eles são pesquisadores, tá ligado? Quase todos eles. E aí, eles vão pesquisar sobre variadas coisas. E uma das coisas que eles adoram pesquisar é pobre, né? É trabalhador e é favela. E aí, eu tive uma professora que ela se dedicava a pesquisar sobre favela, né? Seja lá no Rio de Janeiro, que ela era do Rio, ou em São Paulo. E aí teve uma aula que ela falou que ela era faveleira de plantão. Ela usou esse termo, né? E aí eu achei engraçado, dei risada. E aí eu comentei sobre isso num podcast que eu fui, né? E aí pegaram essa minha fala e mostraram para ela, alunos, né? Para tentar ali criar uma intriga ali entre nós. E aí, tipo, pessoas que estavam lá na hora e me descreveram o que aconteceu, tipo, ficou muito claro para mim que quem fez isso fez por maldade, tá ligado? Ficou claro que eram pessoas que não gostam de mim e fez aquilo para tentar criar uma intriga entre eu e a professora. Ela não ligou muito, ela falou assim, não falou nada demais. Tipo, ela se sentiu meio pá, né? Porque eu tava debochando dela, mas não... Mas ela te chamou na chincha? Ela mostrou pra você, falou contigo? Como é que você soube? Então, é porque ela... Eu acho que assim, ela não ficou muito incomodada, mas ela levou pro coração. Porque ela, em pelo menos 2 lugares que ela foi, ela contou isso, né? Uma foi numa aula, que a minha amiga tava nessa aula dela e me contou. E a outra vez foi num grupo de pesquisa lá que eles têm, né? De orientandos dela. E aí na aula, a minha amiga mandou mensagem pra mim, Thiago, você falou da professora tal em algum lugar? Eu falei, sim, por quê? Porque ela acabou de comentar na aula aqui. Eu falei, putz. Mas eu acho, o Chavoso, que isso tem que ser uma relação estabelecida, entendeu? Você tem um peso, né, mano? Você tem senso crítico e percebeu ali todo... Porque isso tem um peso de algo pejorativo, né? Saca? Então, essa é a questão, né? Porque pra mim, tá ali, isso é incômodo, tá ligado? Tipo assim, eu gostaria de chamar ela e trocar uma ideia, que eu não cheguei a vê-la, mas eu quero trocar ideia pessoalmente. O pessoal vai falar de novo, olha, ela tava falando de você. Eu pensei no Podgog agora. Entendeu? Então, professor, um abraço, professor. Ó, tô com um Chavoso, viu? Então, eu queria chegar nela, porque, tipo assim, eu até falei, na hora que eu contei essa história no podcast, eu falei assim, mas, tipo, ela é uma boa pessoa, tá ligado? Não é que ela é uma pessoa ruim, pá, nem nada. Ela é uma pessoa da hora, só que pela realidade em que ela vive, tipo, é comum você olhar pro favelado como um objeto de estudo. E pra mim, que sou favelado, isso é uma coisa incômoda. Então eu queria trocar essa ideia com ela, falar assim, professora, eu me sinto incomodado de ver a gente sendo tratado como objeto de estudo. Ontem mesmo, tava numa aula, pra você ver o quanto que isso é comum. A professora falou que ela queria... levar entregadores de aplicativo na USP para eles falarem as opiniões deles sobre certas coisas, como que eles pensam, e os alunos ficarem lá observando, tipo, nossa, eles pensam assim, será que... Né? E eles ficaram levantando hipóteses. Será que eles sabem que eles são explorados? Eles ficaram comentando isso. Aí a professora virou para mim e falou, Thiago, me ajuda aí a trazer eles. Aí eu pensei, por que eu exatamente? Eu não entendi, né? Ô, Chavoso, você acha que isso é reflexo de uma universidade pública que tem como seus símbolos ali logo na porta de entrada, né, um ramo de café, né, também uma cana de açúcar ali na frente, né? Isso tem até hoje, né, Chavoso? Né? Não é lenda não, né? Não, a USP ela foi fundada para a elite paulista, né? Isso é muito nítido, você puxando a história dela. É isso, né? A USP, assim, a primeira faculdade da USP, que não era da USP, porque a USP ainda não existia, é a Sanfran, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ela foi fundada em 1827. 1827. O Brasil ainda era um império na época, a população negra era escravizada, não tinha direitos, podia nem estudar na escola. Então era uma universidade ali só para a elite branca, né? Tanto é que o Luiz Gama era um homem negro liberto que tentou estudar lá e foi impedido. A Faculdade do Largo de São Francisco não deixou ele estudar. Mas enfim... Então era para formar a elite. E até hoje continua sendo, né? A Sanfran forma a elite do poder judiciário. E a gente vê vários... E do poder político também, né? Então vários presidentes, desde Michel Temer até Jânio Quadros, se formaram lá. Até outro
O único presidente, se eu não me engano, né, eu posso estar falando besteira, mas o Brasil teve um presidente negro, né, que foi acho que o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Ele estudou lá também, né? Isso no começo do século XX, 1905. Nosso terceiro presidente, né? Após 2 militares. Isso, Sim. entendeu? Então ele também... Acho que o Brasil teve 6 presidentes que se formaram na Sanfran. Além de outros políticos, como a deputada Janaína Pascoal, que é professora lá, né? Enfim. Mas da área do Poder Judiciário, Ricardo Lewandowski se formou e é professor lá. Alexandre de Moraes se formou e é professor lá. O anterior presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se formou lá. O pai dele também se formou lá. Então, aquela foto do Tribunal de Justiça é assim. Sabe, absurdo. Jacques? É uma elite branca, né? E masculina. E masculina. Então, quer dizer, não tem nada mais misógino, nada mais racista, no meu entender. Né? Do que aquela foto ali. Justifica muito, né, mano? É quem julga. Tá? E as faculdades de Direito no Brasil são uma das mais... distante da política de cota, qualquer avanço racial, social, né? Sim, direito e medicina. Até dentro do ensino do direito tem uma matéria, né, chamado criminologia positivista, que vai encontrar com a história do seu retrato, da sua foto estampada lá na Polícia Civil, né? Sim. Que é a criminologia positivista, ela acaba criando um retrato falado, né? Sabe? Isso através de Nina Rodrigues, através de outros pensadores elitistas, né, que trabalhavam ali pela eugenia, ainda no século retrasado. E você vê como tudo vai batendo, sabe? Então, quer dizer, não existe, gente, a possibilidade de você conhecer o Brasil de hoje sem conhecer como sempre foi o Brasil. Então, quando você pega um chavoso da USP, os caras, mano, tira esse cara de lá, tá louco, né? Sim. Então, os professores, eles vão se sentir incomodados realmente. Mas eu acho que o seu trabalho, ele tem que ser exatamente nessa missão de falar, mano, eu estou aqui. Nós tivemos, no caso da Universidade Brasileira, Universidade de Brasília, que foi uma das primeiras a aderir à política de cotas, o glamour dos professores, quando eu fui ver, né, e abraçar os professores, são todas pessoas brancas, né, que trabalharam na estrutura primeira, mas teve várias pessoas pretas que não têm seu nome divulgado praticamente. Né? O professor Rafael Sanzio, por exemplo, trabalhou lá, teve muito presente. Então, existem outras fitas. A gente, nem a engenharia preta, da caminhada preta, é dirigida a nós como mentores intelectuais dessas fitas. Né? As nossas lutas são sempre apagadas em vários estágios, né, de apagamento. Exato. Então isso é muito perigoso, e por isso que eu acho que o rap tem que viver e tem um papel fundamental nesse diálogo. As minhas músicas, Brasil com P, Carta Mãe África, Eu e Lenine e a Ponte, foram temas, né, da universidade aqui, para ter acesso também na universidade pública. Isso dos anos ali 2010, por volta de 2010, foi muito importante. Comecei a caminhar pelas escolas, comecei a trazer o rap como sabe, para além dessa cena da música, como além de uma coisa marginal, uma possibilidade só, sabe, de gente sem futuro. Quantas vezes eu ouvi isso? Essa música não pode entrar aqui, não tem tema para entrar aqui. E é importante a todo momento a gente saber que, sabe, esses sinais que a elite manda para nós são sinais de que realmente nós estamos fazendo um trabalho que está valendo a pena. Exatamente. Acho que o Galo falou isso uma vez, que se eles não estão reclamando é porque a gente está batendo e não está doendo. Então, se está tendo consequência, que a gente está batendo e está doendo neles, tá ligado? Aí vai acontecer essas coisas que você falou, da minha foto no álbum da polícia, de reconhecimento, o prefeito de Guarulhos me processando. Conta para nós. Essa do prefeito de Guarulhos é agora, né? Mas veio a foto primeiro. Como é que foi isso? Não, o processo foi antes. O processo ele está vindo desde o final de 2021. Ele vem caminhando. Quer que você peça desculpas públicas agora, e já vou te dizer que é ao vivo. Se você pede desculpa, no processo depois ele pode, ele pode reaver esse processo e complicar para você. Então, porque como se eu estivesse admitindo uma culpa ali. Eu não admito nada, tá ligado? Tipo, enfim, já conta essa história, eu quero só fechar a parte lá da USP, porque minha cabeça, ela funciona assim. Quando eu abro uma janela, tem que fechar, senão vai ficar me martelando aqui. Fecha essa aba aí, vai lá. Fechar essa aba. Tem várias abas abertas aqui. Então, da USP, né? Então,
Aí vem nos anos 30, que a USP é fundada como Universidade de São Paulo, né, naquele contexto dos anos 30, que eram as elites de estados, né, como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, ali com Getúlio Vargas chegando à presidência, a elite paulista não querendo perder o seu protagonismo, querendo se sobressair sobre as outras elites do Brasil. E uma parte desse projeto da elite paulista para ela, sei lá, ser a maioral dentro do Brasil, é fundar a Universidade de São Paulo para ser mesmo a melhor universidade do Brasil e formar a elite paulista, tá ligado? Formar os grandes políticos, doutores, advogados, juízes, ministros, parará, não sei o quê. E é isso, tá ligado? Então, se você vai ver aí, grandes nomes de todas as áreas passaram pela USP, tá ligado? Estudaram ali. E então ela é isso, é muito nítido. O objetivo, o projeto dela de início é ser para a elite paulista e seus filhos. E aí, na entrada do portão principal, tem lá uma estátua, né, que é do governador de São Paulo na época, e do lado dele está esse pé de café, né? E para quem não sabe, o pé de café ele simboliza a elite paulista, porque vem daquela chamada política do café com leite, né, que eu falei que vem o Getúlio Vargas, presidente em 1930, mas antes disso era sempre membros da elite paulista e da elite mineira revezando a presidência da República. Né? Café com leite era São Paulo e Minas. E Minas, exato. É isso. Só entender. E aí, esse pé de café está ali na frente. Né? Assim como esse pé de café, ele está também no brasão de armas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo. Tem um pé de cana-de-açúcar e um pé de café. O brasão de armas da Polícia do Rio, ele demonstra muito assim, né, por que a Polícia Militar existe, para que ela foi criada. Né? Ela foi fundada em 1809, então o brasão é isso. Embaixo, 1809, em cima uma coroa, 2 armas cruzadas, o pé de café e o pé de cana-de-açúcar. Então, foi fundada em 1809, quando a família real portuguesa chega no Brasil, foi fundado para isso, para proteger a família real portuguesa, suas propriedades. Né, eram as brigadas militares, né? Era chamada de Guarda Real de... Não, como é? Guarda Real de Polícia? Alguma coisa assim. Tem até a sigla lá no brasão, mas enfim. O brasão da PM aqui de São Paulo também é pior ainda. Ele traz um bandeirante. E não é qualquer bandeirante, é o bandeirante que matou Zumbi dos Palmares e destruiu o Quilombo dos Palmares. Ele está no brasão de armas da PM de São Paulo. A Embraer tem um avião também chamado Domingo Jorge Velho. Olha só isso. Que tem que derrubar esse bagulho. Sim. Mas enfim. O nome, né? Então, e aí... a USP é isso, tá ligado? Foi para a elite que ela foi fundada e ela queria continuar sendo, né? Então, por isso que ela foi a última que implementou as cotas e hoje ela não faz nada para integrar a gente, para mudar, tá ligado? Mudar o seu currículo, mudar o acolhimento. Tem a moradia estudantil lá, mas em vez deles melhorar, eles vão fechando blocos, expulsando os alunos que moram lá. Então, são vários blocos que vai do A até o L. Eles fecharam o bloco K, o bloco L, o bloco D, expulsaram os alunos que moravam ali, e tá vazio, tá ligado? Isso é uma coisa absurda. A maioria que precisa do CRUSP são pessoas da periferia e, consequentemente, negras. Enfim, colocaram a base da PM dentro da USP, não por acaso do lado dos blocos que eles fecharam para impedir que os alunos militarizaram, né? Militarizaram a universidade. Enfim, então é um absurdo. E aí, o currículo não muda, né? Os livros, os autores que a gente lê não muda, tá ligado? Então a USP ela dificilmente vai colocar um Sobrevivendo no Inferno ali como bibliografia obrigatória. A gente só fica lendo os mesmos homens brancos europeus de sempre. Então, assim, eu tive 2 anos de matérias obrigatórias e Sociologia Sociologia 1, Sociologia 2, 3 e 4. A Sociologia 3 foi um semestre inteiro para estudar a Sociologia estadunidense. A gente não teve uma aula para estudar a Sociologia brasileira. A gente tem um semestre inteiro para estudar a Sociologia dos Estados Unidos e nenhuma aula para Sociologia brasileira. Tá ligado? Eu tô me formando na USP, assim, né? Não vou falar que eu me formei sem ler determinados autores, porque eu peguei depois matérias optativas voltadas para o Brasil, né? Mas no que dependeu das matérias obrigatórias, eu não li Florestan Fernandes, que é tipo um dos maiores sociólogos do Brasil, inclusive da USP. Tem a biblioteca Florestan Fernandes lá. A gente não leu uma linha de Florestan Fernandes. Na antropologia, a gente não leu nada de Lélia Gonzalez, por exemplo. Na sociologia ainda, a gente não leu Clóvis Moura, tá ligado? Então a USP, ela é uma universidade que ela tá cuspindo, né? Então... A realidade. Ela bota muito em prática lá o que a Sueli Carneiro tanto fala, que é o epistemicídio, né? Que é esse apagamento da intelectualidade negra, da produção de conhecimento da população negra. Então, indígena, né? Muito menos. Mas, enfim... Eu queria pegar esse gancho aí, já que você trouxe Sueli Carneiro, para sair um pouquinho da USP. Uhum. A Sueli, uma das muitas frases, né,
impactantes que ela traz aí, que impactaram algumas pessoas, né? A gente não impactou porque a gente já sabia o que significava isso para a gente. Ela disse que entre esquerda e direita ela continua uma mulher negra. E aí eu queria comentar um pouco isso. Você falando de intelectuais negras em geral, quero trazer Sueli e quero trazer a doutora Jurema Werneck também. Para a gente falar disso, esquerda, comunismo, pensadores intelectuais pretas. A Jurema, numa época em que estava rolando os rolezinhos nos shoppings, vocês lembram disso, né? Eu me lembro que estava todo mundo muito empolgado com a possibilidade da juventude estar batendo de frente e se reunindo em grandes grupos para colar no shopping, para fazer esses rolezinhos. E aí sempre rolavam uns embates com seguranças que não queriam, e deu uma comoção nacional sobre isso, e muitas pessoas estavam romantizando aquilo como um ato meramente político, né, de estar resistindo e ocupando o shopping. E aí vem a Jurema Werneck e fala, olha, você pode olhar por essa perspectiva, mas você pode olhar pela perspectiva de que são vários moleques pretos, periféricos, reafirmando o sistema capitalista. Né? E aí, quando a Sueli Carneiro fala entre esquerda e direita e continuo negro, que ela está dizendo que mesmo aqueles moleques que tivessem dinheiro para comprar lá, eles continuavam negros. Né? Então, sim, o capitalismo, ele desde do início dele, ele foi contra nós, foi criado para a gente estar nesse lugar. Queria que a gente viesse agora para discutir isso, né? Essa esquerda, direita, e a gente no meio dela sendo preto, periférico, que falasse um pouco disso. Sobre a questão dos shoppings, teve uma coisa interessante, né? Que eu fiz uma palestra numa escola lá no Tucuruvi, que é na zona norte de São Paulo. Não chega a ser uma região assim muito favelizada, mas é relativamente periférica, né? Tá na zona norte. E tem uma estação de metrô, Tucuruvi, e tem o shopping metrô Tucuruvi. E aí eu estava palestrando nessa escola, a maioria dos alunos negros, muitos alunos bolivianos, que ali tem uma comunidade boliviana muito grande no Tucuruvi. E aí um aluno pega e fala assim para mim, aqui é um bairro nobre, aqui o Tucuruvi. Aí eu, bairro nobre? Por quê? Quero entender, né? Não vou zoar, dar risada. Eu quero entender por que você acha que é um bairro nobre. Ele falou, porque aqui tem metrô e aqui tem shopping. Aí eu falei, metrô e shopping faz um bairro ser nobre? Então, olha só, né? Começa por aí. A definição das pessoas. Aí eu falei assim, mano, você acha que a elite paulistana que mora, sei lá, em Pinheiros, na Faria Lima, Moema, Perdizes, Jardins, eles vêm dar rolê no shopping metrô Tucuruvi, aqui na Zona Norte? Eles nem sabem que esse shopping existe, para começar. Segundo, metrô. O governo de São Paulo foi fazer uma estação no Higienópolis, que é outro bairro, né? Um bairro nobre de fato, né? E quando eles anunciaram a construção do metrô Higienópolis, os moradores protestaram contra. Eles falaram, a gente não quer metrô aqui, porque isso vai atrair um agente diferenciado para o bairro, uma moradora falou. Eu falei para ele, a elite não anda de metrô, né? O pessoal que mora nos bairros nobres não quer metrô nos seus bairros, e eles não vêm nesses shoppings aqui, tá ligado? Enfim, eles vão no Shopping Morumbi, por exemplo. Eu fui no Shopping Morumbi uma vez, não tem nem calçada, a entrada é só por carro, tá ligado? Enfim. E aí, ele ficou refletindo, ele falou assim, nessa questão do shopping, ele falou, pensando bem, quando a gente vai lá no shopping, segurança segue a gente tenta entrar numa loja, ninguém atende nós, fui, né, tentar comprar uma coisa numa loja, a vendedora falou pra mim, você nem tem dinheiro pra comprar, e virou a cara. Falei, então, adianta alguma coisa ter um shopping no seu bairro? Se você não é recebido nele, você não pode frequentar ele, você não pode nem comprar, porque a vendedora não vai olhar na sua cara, tá ligado? O que o shopping está adiantando de estar aqui? Enfim, aí indo agora direto nessa questão que você falou, do capitalismo, racismo, são duas pernas de um mesmo corpo, assim, né? As duas pernas sustentam esse mesmo corpo, que é o sistema em que a gente vive, que é a sociedade brasileira, que é o Estado brasileiro, né? O racismo e o capitalismo mantêm um ao outro, eles se retroalimentam, né? Muitos autores falaram sobre isso, muitos militantes falaram sobre isso. Não vou nem citar brancos, né? Citar um negro, Malcolm X, que nem era marxista, inclusive, mas ele tinha uma influência marxista muito forte. E ele tem essa famosa frase, né? Não há capitalismo sem racismo. Então, assim, o capitalismo, propriamente, ele vem da Revolução Industrial ali, né? Final do século XVIII, começo do século XIX. Mas, para que acontecesse a Revolução Industrial na Europa, na Inglaterra, foi necessário ter alguns séculos antes, né, de um fenômeno chamado de acumulação primitiva.
Então, a acumulação primitiva foi um período de acumulação de recursos necessários para que o capitalismo se desenvolvesse, surgisse como um sistema, acontecesse a Revolução Industrial. Esse período de acumulação primitiva é o período da colonização das Américas, da África, né, da invasão da África, invasão das Américas, escravidão da população negra, escravidão e genocídio dos povos indígenas. Sem isso, o capitalismo ele nunca teria surgido, tá ligado? Então já começa daí. Então esse é o primeiro ponto. Não é que acaba por aí, porque alguém pode falar assim, mas isso é coisa do passado, hoje em dia já não é mais assim. Não, muito pelo contrário, né? Então, assim, a gênese do capitalismo é isso. É a escravidão, é o genocídio, são guerras, e por aí vai, né? A colonização, a destruição de culturas, de civilizações, enfim. E aí hoje isso se mantém, tá ligado? Quando a gente olha para o capitalismo atual, não tem diferença, tá ligado? Tipo assim, não tem nem como falar mais que a escravidão é coisa do passado, tá ligado? Só esse ano, nos primeiros meses, a gente já viu aí tanta denúncia de trabalho escravo, tá ligado? Trabalho, eles chamam de trabalho análogo à escravidão, né? Mas enfim, trabalho escravo. Então isso continua firme e forte no Brasil, sabe? E não por acaso a maioria das vítimas são pessoas negras. E mesmo quando a gente olha para o trabalho assalariado, a gente vê os que ganham menos e que trabalham mais são pessoas, não vou falar só negras, né? Pessoas racializadas. Isso inclui negros, pardos, indígenas, né? Caboclos, aí, digamos assim, os descendentes de indígenas mestiços aí, que estão aí nas cidades principalmente. Nas favelas tem muitas dessas pessoas, como a minha própria mãe que eu citei, né? Enfim. Então, essas pessoas são a maioria que são as trabalhadoras domésticas, que estão num trabalho... Mano, o trabalho doméstico no Brasil é um trabalho análogo à escravidão, sabe? É uma coisa completamente absurda. As pessoas que, por exemplo, moram na casa dos seus patrões e a vida delas é aquilo. Ô, Chavoso, mas isso parece que assim, as coisas vão se repetindo, né? Eu costumo dizer que é tipo o rap, né? É o looping, né? O que vai quebrar isso, irmão? Saca? Isso, a gente vai depender de uma direita, de uma esquerda, da consciência racial, social. Quem vai ter que acordar é a favela, a comunidade, é a nossa classe política, intelectual. Porque é o que os moleques perguntam, como é que a gente faz, Gog? Os caras é forte demais para nós. Sim. Sabe? Então, vem uma questão, né? Porque diante de tanto sofrimento, vem uma brevidade da resposta também, da necessidade da resposta. Sim. Quando você falava da universidade, a universidade é muito importante, mas efetivamente lá na rua, lá, dos parceiros que eu conheci, quem fez um curso médio já, que não chegou na faculdade, é quem sobreviveu, entendeu? Aquele parceiro que ficou sem nada, tentou a faculdade, não conseguiu, se decepcionou. Então, as profissões com erro também salvaram muita gente. Muito parceiro meu que virou padeiro, salvou, mano. Sabe, tá aí estabilizado. Essa corrida do ouro, né, do cacau, ela é muito complicada. E a universidade é uma coisa muito distante. Outro depoimento, a professora Denise Botelho, da UNB, queridíssima, ela falou, Gog, olha, quando ela negra retinta, o depoimento dela é o seguinte: minha mãe é empregada doméstica, minha avó, minha bisa, todo mundo da mesma fita. E aí a minha mãe falou, estuda. E ela começou a estudar, mano. Estudou. E quanto mais ela estudou, quando ela tem a sua licenciatura, quando ela vai para o primeiro doutorado, ela fala, Gog, sabe qual foi a consequência? Eu me senti cada vez mais isolada, quase que depressiva, porque não encontrava mais ninguém. Então é muito louco isso, né? A gente pensar que à medida que você vai, você fica mais só. Então, até que ponto que o estudo é o escudo, que é uma frase, né, histórica aí que eu escrevi nos anos 90 e se coloca dessa forma. Então a gente fica, sabe, tendo que traduzir isso em dia a dia para todo mundo que está perguntando para nós, mano, saca? Porque o rap traz essa credibilidade, hoje você traz, e as pessoas têm nós, né, mano, os parceiros que vai colocar assim, mano, é por aqui. O que você acha disso, mano? Qual seria uma resposta breve para esses moleques mesmo? Mano, breve eu não sei se tem, né? Pois é, então, isso aí que é o louco, né? Eu acho que é o Será seguinte, que a gente tem que olhar duas coisas, né? A nossa vida pessoal, nosso círculo familiar, amizades, etc. E o sistema como um todo. É obviamente mais fácil a gente mudar a nossa vida pessoal do que mudar o sistema. Mas eu acho que a gente tem que mudar os dois, né? Eu não vou nem falar só assim, porque assim, né? Você vai pegar pessoas de esquerda, classe média alta, que já tem tudo na vida,
eles vão ficar falando assim, sei lá, até pra mim, né? O Thiago usa essas correntes, roupa de marca, que não sei o quê, tá ligado? Tipo assim, eles não têm noção do que é você ter passado uma infância inteira vivendo na base de doação da igreja, doação de roupa do filho da patroa da minha mãe. Eu usava até as cuecas do filho da patroa da minha mãe, tá ligado? Então, tipo assim, não é que eu tô ostentando, simplesmente tô usando o que eu gosto, porque hoje eu tenho condição de usar isso que eu gosto, tá ligado? Mas até até os meus 15 anos de idade, todos os móveis da minha casa eram doados. Todos. Cama, armário, tudo era doado. A gente recebia doação, as minhas roupas eram doadas. Então, tipo assim, pra quem não passou por essa realidade, ver a gente não, né? Ver alguns moleques aí de quebrada hoje falando sobre conquistas, ascensão social, trabalhar e ganhar bem, ter a sua empresa. Tipo assim, mano, eu não vou criticar de forma alguma, porque ele tá mudando a sua vida pessoal. O que eu vou criticar é se ele quiser passar a visão de que aquilo ali é uma conquista de todos, né? Essa famosa frase, favela venceu, que você até fala, venceu o prazo de validade, né? Então, se ele, tipo, tem uma conquista individual e ele quer passar a ideia de que a favela venceu porque eu comprei um carro. Aí, não, pera lá, a favela ainda tá lá na rua, não tem nem asfalto. Agora, se ele quiser falar, tipo, eu venci individualmente, beleza, tá ligado? Eu não vou criticar ele, porque ele conseguiu ter o carro, a casa, lá. O que ele não pode é virar pra favela e falar assim, ó, isso aqui todo mundo vai ter dentro do capitalismo. Não vai. Ele é uma exceção. Todo mundo ficar rico no capitalismo, todo mundo ter acesso a tudo no capitalismo, é impossível. Porque se todo mundo for rico, quem que vai trabalhar? Ninguém. E o capitalismo precisa de ter mão de obra, e principalmente mão de obra barata, né? Pessoas aí, uma grande massa de pessoas desempregadas que vão topar qualquer trabalho por qualquer salário. O rap hoje parece um centro da cidade congestionado ao meio-dia, sabe? Todo mundo querendo andar para ir para o mesmo lugar. E o funk também. O funk também, né? Então, e aí... Então, assim, né? Tem essas duas áreas. Nunca vou criticar alguém que está lutando para melhorar a sua vida individualmente, a da sua família, ainda mais a gente que é pobre e favelado. A gente tem sim que melhorar nossas condições de vida. Ninguém quer ser pobre, ninguém gosta de ser pobre e passar necessidade, tá ligado? Tipo, né? Você chama um parceiro seu pra sair no final de semana... Não posso ir porque eu tô sem dinheiro. Não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho parceiros que, tipo, trabalham em... Tem um parceiro meu que ele é professor, tá ligado? Ele é professor de segunda a sexta. Trabalha em escola de tempo integral. Ele passa sábado e domingo rodando de Uber. Sábado inteiro, domingo inteiro. Tem outro parceiro meu que ele é estudante de direito. Faz estágio num puta escritório de advocacia lá de São Paulo. À noite ele roda de Uber e passa sábado e domingo inteiro rodando de Uber. Inclusive ele vira a madrugada de sábado pra domingo. Então, tipo assim, isso é terrível, isso é triste pra caralho, tá ligado? Não tem como a gente romantizar. Mas essa pessoa vai chegar lá na frente muitas vezes e vai falar, mano, eu consegui porque eu venci, você também pode. Não é? Aí é muito complicado. Se ele levar pro mérito, né, mano? Exatamente. Saca? Isso que é complicado, entendeu? Então, tipo, por isso que eu, desde o começo que eu comecei esse meu trabalho, que eu comecei a dar entrevistas pros jornais, igual eu falei, né? Os jornais, assim, dessa grande mídia, que é uma mídia burguesa, que é controlada pela burguesia, né? Como eu citei, G1, R7, BBC, UOL, eles vieram querer me entrevistar, e aí eu falei, se eles vierem com o papo de meritocracia, eu já vou cortar, tá ligado? Às vezes eles nem vinham, mas eu já cortava. Eu já chegava falando assim, ó, não é porque eu consegui que todo mundo vai conseguir, tá ligado? Porque eu sou favelado? Sou, beleza, mas tem vários 500 aí nesse meio, tá ligado? Que fatores que vão interferir. Uma pessoa que tem a pele escura já tá em desvantagem em relação a mim. Mesmo que eu seja negro, mas ter a pele clara. Isso é uma vantagem no Brasil. Mas, enfim, e outros problemas, outras questões. Ter um pai, por exemplo, e por aí vai. Então, aí, tenho esses parceiros, tá ligado? Que, tipo, você chama pra sair no final de semana, não posso. Ou porque tá sem dinheiro, ou porque tá trabalhando pra ter dinheiro, mas esse dinheiro nunca pode ser gasto, porque sempre tá ocupado, ou é para pagar as contas e etc. E nunca dá, nunca é suficiente, nunca dá para fazer só uma coisa, você tem que fazer duas, tá ligado? É estágio e Uber, você é professor e faz Uber, trampa numa empresa e faz iFood. Então hoje, não sei se no Brasil todo tá assim, mas pelo menos em São Paulo tá assim, tá ligado? Quem não tá desempregado, procurando um trabalho e fazendo bicos, né? Tá fazendo aí uns 3 trampos, mas enfim, 2 pelo menos. Então, não tem como eu falar para essas pessoas assim, não, você não pode fazer tal coisa, não vai, sei lá, investir, que é uma grande pauta aí do momento. Vai, tá ligado? Sabe? Tipo, não tem como eu só falar, daqui a não sei quanto tempo a gente vai fazer uma revolução e nossa vida vai melhorar, sabe? Tipo, é o que você falou, a gente precisa de respostas rápidas, entre aspas, né? Acho que não tem respostas rápidas, mas a gente precisa de mudanças no momento. Mas a gente nunca pode deixar o horizonte de lado, né? A gente tem que ter um horizonte, um norte, para onde a gente quer caminhar, qual que é o nosso rumo futuro, né? Não só ficar preso no hoje, porque a gente no capitalismo vive preso no hoje, tá ligado? Enfim, então,
essas duas áreas que eu falei, a mudança da vida pessoal, individual e a mudança coletiva. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo os seus próprios corres ali para mudar a sua vida pessoal, você tem que estar fazendo corres para mudar a sociedade. Porque também não é só falar, um dia vai acontecer uma revolução que vai melhorar, mas se nós não fizer nada, não vai acontecer, né? Para que isso aconteça, todo mundo tem que estar empenhado nessa luta, no dia a dia. Seja do mais microscópico, que é conversando com as pessoas, né? Acho que muita gente, à direita e à esquerda, são muito intolerantes, não conseguem conversar, não conseguem dialogar. Ouvir o outro falando uma opinião diferente, respeitar, contrapor, né? Igual eu falei, o moleque falou para mim, Tucuruvi é um bairro nobre. Eu falei, por quê? Então a gente tem que começar a falar mais por que eu vi as pessoas, tá ligado? A pessoa vai falar assim, eu acho que o Lula é comunista e vai fechar as igrejas. Beleza, por quê? Qual que é a base disso? E ouvir, saber de onde que a pessoa tirou aquela opinião e como que a gente pode fazer para dialogar com aquela pessoa. A gente tem que dialogar. E para além disso, é aquilo, né, mano? A luta ela é coletiva. É coletiva 100%. Então a gente tem que estar coletivizado, a gente tem que estar organizado em movimentos sociais, partidos, sindicatos, coletivos, entidades estudantis, associação de moradores, o que for, mas tem que estar coletivo, tem que estar em coletivo, construindo essa outra sociedade que a gente quer, tá ligado? Então, eu penso que o processo é o quê? Num primeiro momento, a gente tem que acordar para a vida, né? Porque a gente vive completamente alienado pelo capitalismo. Porque o capitalismo, ele se mantém, ele consegue fazer com que as pessoas aceitem ele, naturalizem ele, vivam aí sua vida robotizada, principalmente por dois fatores. O primeiro é que ele tem o uso da violência legitimado contra nós. Então, ele tem as polícias, tem o exército, tem os tribunais, eles podem prender a gente quando nós quiser, eles podem agredir, né, as forças armadas, polícias, eles podem prender, agredir, matar, torturar e não acontece nada. Então, ele tem o uso da violência legitimado. E eles têm os chamados aparelhos ideológicos, que são as grandes mídias, televisões, rádios, redes sociais. Grandes templos religiosos também são aparelhos ideológicos, as escolas, universidades. Está tudo na mão da burguesia. Então, através desses aparelhos ideológicos, eles controlam a nossa mente também. Então, eles fazem a gente pensar conforme eles, tá ligado? Porque a gente nasce sem saber nada sobre o mundo. E vão ensinando para nós. Em primeiro lugar, quem? Nossa família. E nossa família ensina para nós o que também foi ensinado para eles. Depois é o que? A mídia, televisão. Depois, celular, né? Para as crianças hoje em dia que já nascem mexendo no celular. Escola. E por aí vai. Então, a gente não forma a nossa opinião sozinho. O próprio sistema vai formando as nossas opiniões sobre tudo. Então é por isso que é extremamente normal, assim, comum a gente achar pessoas negras que são racistas, mulheres que são machistas. Por quê? O sistema é isso, ensina as pessoas a serem isso. Então, a pessoa negra, ela cresce aprendendo, sei lá, assistindo as novelas da Record lá, bíblicas, né? Porque a pessoa já nasce na favela, ela já é evangélica, como foi o meu caso. Fui criado na igreja evangélica, aí você gosta da Record, porque a Record passa os desenhos bíblicos domingo de manhã e passa novela bíblica de noite. Aí você vai ver lá José do Egito, sei lá o nome das novelas que tem lá. Enfim, né? Jesus lá, Moisés, várias novelas de histórias bíblicas com todos os atores brancos, caucasianos, loiro do olho azul. E assim, a maioria da população não sabe que aquilo ali é uma mentira, porque a maioria da população não tem a mínima ideia de que, se mostrar um mapa mundi pro povo, falar onde que tá o Oriente Médio aqui, ninguém sabe. E ninguém sabe que no Oriente Médio, 2000 anos atrás, o povo que morava ali não era branco, era pelo menos pardo, digamos assim, tá ligado? Então, Jesus tinha a sua cor, provavelmente, tá ligado? Jesus, José, Sansão, Dalila, não sei o que lá, tá ligado? O povo do Egito, mais escuro ainda, o Egito fica na África, o povo não sabe disso, a maioria. Então, as pessoas não questionam essas coisas, elas são domesticadas, alienadas por esses programas, por exemplo, para achar que todo mundo é branco, a história só existe a história dos brancos, a história dos negros é a escravidão, quem quer ser descendente de escravo? Eu não quero, então... Quem quer ser pobre? Eu, descendente de pobre, escravizado, fudido. Ninguém quer. Então eu quero ser descendente do quê? Dos brancos, mas eu não sou. Então eu me odeio. Então a pessoa negra ela já cresce com auto-ódio e ela vai reproduzir esse auto-ódio pro semelhante dela. Então você vai ver uma criança negra chamando outra criança negra de macaco. Eu já vi isso em escola. Me chamaram para fazer uma palestra na escola sobre racismo porque falaram, o aluno chamou a aluna de macaco. Eu falei, ele era branco, ela era negra? Ele falou, não, ele era negro e mais escuro do que ela, que era negra também. Ele chamou ela de macaco. Então é isso, a gente vai sendo alienado para ser racista, para ser machista, homofóbico, para achar que o capitalismo é o único sistema possível, que ele é uma maravilha. E o capitalismo ele também consegue dominar a nossa mente porque ele age no nosso inconsciente, não no consciente. Não é porque ele chegou e falou assim, olha, o capitalismo é o melhor sistema por causa disso, disso, disso. Não, ele nunca argumentou. Ninguém defende o capitalismo racionalmente. É inconscientemente.
Então, a partir do momento que o capitalismo chega e fala assim, ó, se você trabalhar duro e conquistar aí X reais, você vai comprar uma Ferrari, vai comprar uma mansão, vai comprar um iPhone 13, pá. Então, isso gera um desejo na mente das pessoas. O capitalismo, ele é uma máquina de gerar desejo. Então, você deseja ter dinheiro para que você tenha aquelas coisas incríveis e você vai batalhar duro para conseguir aquilo. Aí chega alguém falando assim, não, vamos fazer uma revolução. Fala, porra de revolução, eu quero só saber do meu aqui. Porque o próprio capitalismo também já fez as pessoas serem individualistas. Não olhar para o lado. Independente de terem ou não, né? Exato. E se tem um pouquinho assim, já olha para o outro que não tem nada como pior. Então, uma coisa absurda, lá em São Paulo, do lado da Brasilândia tem uma região que é Taipas, né? Região periférica, né? Bastante favelizada. Tinha uma Fundação Casa lá, né? Para quem não sabe, Fundação Casa antiga FEBEM, feminina. O prefeito Ricardo Nunes ele fechou a fundação para construir no lugar um centro de acolhimento para pessoas em situação de rua. Beleza, é uma coisa importante, mas assim, né? Ele quer tirar as pessoas de rua do centro de São Paulo e jogar para a periferia. Enquanto que o Tarcísio quer fazer pior, quer tirar do centro e jogar para o interior de São Paulo. Mas enfim, beleza, tá ligado? Quer criar um centro de acolhimento para pessoas em situação de rua. Da hora. Então, os moradores de Taipas estão protestando contra a construção desse centro ali de acolhimento para pessoas em situação de rua. Então, você vê, são pessoas, a maioria negras, pessoas pobres, pessoas faveladas ali, que não querem os moradores de rua no seu bairro. Entre aspas, ninguém quer o problema perto de si, né? Sim. Então, tipo assim, essas pessoas, elas provavelmente elas não olham que elas estão a um passo de virar pessoas em situação de rua. Se ela perde o salário dela ali para pagar o aluguel, o que ela vai fazer da vida dela? Tá ligado? Então, tipo, a gente tá muito mais perto de virar uma pessoa em situação de rua do que de virar um bilionário. Mas todo mundo tá de olho nos bilionários. Fala assim, eu vou ser igual o Elon Musk, eu vou ser igual o Silvio Santos. Não vai, parça. A chance é mínima, tá ligado? Enfim, então... É o seguinte, a gente tá num campo de guerra que é muito desigual, tá ligado? Então, tipo assim, você tem o seu podcast, eu tenho o meu canal do YouTube, eles têm a Rede Globo, eles têm Hollywood, eles têm tanta coisa que, tipo, entra na mente de milhões de pessoas, assim. Então, é uma batalha muito desigual. Mas o nosso trabalho ele é muito importante. É um trabalho de formiguinha que a gente fala, mas é muito desigual, né? Então, acho que assim, a gente tem que... Como que a gente vai mudar essa situação? Eu acredito que é o seguinte, né? Você tinha perguntado, a esquerda ou a direita? A direita não. A direita nunca vai sair nada de bom dali. A esquerda, eu acho que tem que ser disputada, tá ligado? Que a esquerda, o grande problema dela é quem é a esquerda no Brasil hoje, tá ligado? Eu não me identifico com a esquerda que a gente tem, que é uma esquerda branca, que é uma esquerda universitária, classe média alta, rica. É uma esquerda liberal. É uma esquerda que ela tá com um pé na esquerda e um pé na direita, tá ligado? Ela já se rendeu. Ela falou, não dá pra fazer revolução, vamos aceitar o capitalismo e fazer acordos aqui com a burguesia. Eu não aceito isso, tá ligado? Enquanto que a favela tá revoltada. A favela olha pros dois e fala assim, mano, é a mesma merda, tá ligado? Porque a favela, ela não sabe, mas ela quer uma revolução. O que é a revolução? É você virar essa pirâmide de cabeça para baixo. É o grande povão, a massa, mandar e não ter uma elite minúscula ali mandando e explorando e oprimindo a gente, tá ligado? A gente tá no controle direto de tudo, principalmente da produção das coisas que a gente produz e não pode consumir, o próprio alimento que produziu, por exemplo, tá ligado? Enfim, então, é um trabalho, primeiramente, de disputa de mentes. É corações e mentes que a gente tem que disputar, tá ligado? E esse trabalho ele tem que ser feito coletivamente, tá ligado? Então, tipo, é através dos movimentos sociais, etc., de base. Porque se for para ficar fazendo um movimento social para militar dentro da USP, assim, sabe? Tipo, tem a sua importância? Tem, mas ínfima, tá ligado? Ao menos que seja um movimento focado nas demandas da USP, porque tem, né? Os estudantes favelados que estão ali dentro têm suas demandas, né? Mais moradia, auxílios, da hora. Agora, se você acha que o seu partido, dentro da USP, ele vai fazer alguma revolução, tá muito enganado. Então, do lado da USP tem uma favela, que é a São Remo. O povo não quer ir na favela ali pra fazer o bagulho, o trabalho de base ali, tá ligado? É dali que vai sair. É de quem tá sendo chicoteado pelo capitalismo no dia a dia, quem tá apanhando a polícia, que vai ter essa disposição pra fazer uma revolução, tá ligado? É juntar essa revolta e essa vivência com estudo. Por isso que o meu trabalho é isso, tá ligado? Eu foco na periferia, eu foco na escola pública, na FEBEM, na Fundação Casa, tá ligado? É nesse povo que eu tô focado ali em disputar a mente deles, a disputar o coração deles, para mostrar esse sistema que é uma desgraça, ele tem que ser superado por nós, pela nossa luta coletiva. Então, assim, quando que isso vai dar certo, eu não sei, mas eu quero que o quanto antes, tá ligado? E quanto mais a gente se empenhar, mais cedo isso vai acontecer. Enquanto essa esquerda estiver aí dentro da USP ou dentro do apartamento lá, só fazendo tweet, achando que falar de BBB vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Então a gente tem que cobrar essas pessoas, a gente tem que estar lá com os nossos, fazendo esse trabalho que eu falei, e dentro da esquerda a gente tem que estar lá disputando. Igual a Sueli Carneiro, que você citou, ela falou lá no podcast, falando da concorrência, não é concorrência, né? Do podcast do Mano Brown. Jamais. Ô, Brown, salve. Salve. É que tem uns podcasts que não pode falar o nome de outros podcasts aqui.
A Sueli Carneiro lá. time. Mesmo, tudo a mesma fita. Na Sueli Carneiro lá no Mano Brown, ela falou assim, a nossa função é empurrar a esquerda para a esquerda. É o que eu falei, a esquerda ela já tá com... Olha aí, ó. Ela boca, hein? Empurrar a esquerda para a esquerda. Entendeu? Ela falou, cabe à população negra fazer isso, tá ligado? E você acha que era uma fita que eu queria trazer desde lá de trás, quando você falou do mano de esquerda que tem uma outra visão, porque ele faz parte de uma elite, e depois você foi descrevendo vários manos, o corre de vários manos no oposto, né? Você acha que vai existir uma esquerda que leve isso em consideração, nosso cotidiano, nosso rolê? Você acha que existe uma esquerda brasileira, assim, que em algum momento a gente vai descolonizar um pouco, né? Porque quando a gente pensa em esquerda, a gente pensa num lugar geográfico, num lugar político, num sujeito que não é o Brasil. A referência do que é esquerda não vem daqui. Uhum. Mas você acha que aqui a gente produziu algum tipo de esquerda ou a gente ainda tem um caminho nesse sentido, sabe? Vai rolar uma esquerda brasileira e essa esquerda brasileira vai ser baseada nisso que você está falando, nesse olhar do cara que está na quebrada, que tem 3 trampos, que tem muito mais nisso do que num cara elite que tem uma visão do sistema, mas que ele está num lugar privilegiado, então ele determina o que é esquerda de uma forma que a maioria não acessa. Você acha que a gente vai ter esse lugar ainda de forjar nossa própria esquerda baseada na periferia e nas pessoas racializadas? Então, como eu falei, eu acho que assim, da direita eu não espero nada. Da esquerda branca, caviar, eu não espero nenhuma revolução. Eu espero alianças momentâneas para conquistar determinadas coisas, tá ligado? Então, tipo assim, se eu tiver que ir numa manifestação com esse pessoal ali pra, sei lá, contra o novo ensino médio, vamos junto. Isso que eu queria saber. Novo ensino médio. Então, se eu tiver que ir ali num bagulho, numa panfletagem pra, sei lá, eleger o Lula contra o Bolsonaro, eu vou. Então é isso, é entender que esse pessoal, eles podem ser aliados em determinadas pautas, né? A direita não, a esquerda liberal, branca, parará, pode ser aliada, mas eu não espero nenhuma revolução saindo deles, porque, como eu falei, a revolução não vai sair lá do centro acadêmico da USP, do curso de Ciências Sociais da USP, do DCE da USP, nem dos apartamentos lá no Morumbi, entendeu? A revolução vai sair da favela, do campo, né, do interior, das aldeias indígenas. Então, é dali que eu tenho alguma esperança, tá ligado? Não tem esperança nem na direita, nem na esquerda caviar, né? Tem aquele rap que fala isso, né? Odeio tanto a direita quanto a esquerda caviar. Dizem que você ainda tem o direito de optar pelos que não se importam com nós e os que fingem se importar. É isso, é os que não se importam com nós, a direita. E os que fingem se importar, é a esquerda liberal. E branca, caviar, né? Classe média alta, universitária. A minha esperança é na favela, como eu falei, é o povo pobre, o povo trabalhador. Então, eu acho que as coisas só vão mudar e a gente talvez venha a ter essa esquerda, e eu não sei nem se é tão necessário se denominar esquerda, né? O Galo traz esse debate, tipo, mano, eu sou de baixo, tá ligado? Eu acho muito da hora essa visão dele. Entre esquerda e direita eu sou de baixo. Porque ambos estão ali em cima falando, no final das contas, defendendo as mesmas merdas, ou eles são os mesmos atores encenando personagens diferentes, tá ligado? Recentemente aí, um líder sindical aí postou uma foto junto com o Alckmin e outros vários líderes sindicais, de centrais sindicais, e você vê, eram todos homens brancos com dinheiro. Então, os líderes de sindicatos no Brasil são homens brancos ricos, tá ligado? Então, é os mesmos personagens da direita, aliás, são os mesmos atores encenando personagens diferentes. E no final do dia, eles sentam na mesma mesa, trocam ideia, dá risada, o Alckmin lá junto com eles, né? Enfim. Então, mano, a favela, o povo pobre, tem que se politizar e tem que bater de frente com essas pessoas, que é o que eu faço. É aquilo que eu falei do pessoal na USP que não gosta de mim, que se incomoda, porque eu não cheguei ali para me adaptar. Então, isso que eu estou falando aqui agora é tanto em relação à política quanto em relação ao ambiente universitário. A fita não é só tipo falar assim, como já ouvi gente falando, a universidade é coisa de branco, eu não quero entrar na universidade. Não, a gente tem que entrar e tem que disputar para aquilo ser nosso. Então, eu não vou entrar na USP e me adaptar. Igual o pessoal pergunta, Thiago, você já está 5 anos na USP, você se adequou, você se adaptou? Não, e nem quero. Porque me adequar e me adaptar à USP é aceitar essa lógica de funcionamento elitista e racista dela. E não, eu tô ali para bater de frente, para mudar aquela estrutura. Assim como, quando a gente entra na esquerda, a gente tem que bater de frente para mudar isso. Então, dentro da esquerda, eu não me sinto representado por nenhum partido que a gente tem. Não estou dizendo que tem que pegar tudo e jogar no lixo. Não, tem partidos que dá para ser esses aliados que eu falei, tá ligado? Alguns. Mas falar, esse partido me representa, eu vou entrar nele? Não, tá ligado? E eu milito hoje em um movimento social, tá ligado? Um movimento social que atua numa favela, que é pequeno, mas que está fazendo um trabalho que eu acredito, tá ligado? Que é formado por pessoas negras, pessoas pobres, trabalhadoras, faveladas. Então, eu acho que a gente tem que bater... A gente tem que começar a bater de frente com a esquerda. Porque tem gente que fala assim pra mim, Thiago, você critica muito a esquerda, acho que a gente não tem que ficar dando tiro no pé, criticando o aliado. Tem que criticar sim, tá ligado? Esse pessoal, eles têm que se sentir incomodados com a gente. Porque se não tiver esse incômodo, não muda nada.
Porque o problema é o quê? Pessoas pretas faveladas se politizam, vão atrás da esquerda, entram nos partidos deles ou em outros grupos e começam a serem mandados pelos brancos que estão no poder dentro desses partidos. Se você for ver, todos os partidos de esquerda, quase todos, são presididos por pessoas brancas e de classe média ou alta. E aí eles passam a visão deles pro pessoal negro favelado que entra lá dentro. Dá 6 meses e essas pessoas estão defendendo as mesmas ideias deles. Por exemplo, no campo comunista, existe esse debate aí, essa briga entre trotskistas e stalinistas. Eu acho isso uma estupidez. Sabe? Tipo assim, existe um fundo de interesse nesse debate, da hora, mas do jeito que isso é tratado no Brasil, é uma estupidez que só serve para dividir quem tá lutando pela revolução. E, tipo, pra mim isso não é pauta, parça. De brasileiro, eu tô aqui na favela tomando enquadro da polícia, minha mãe ali desempregada, lá, não sei o quê. Eu vou ficar me preocupando de discussão de trotskismo e stalinismo na União Soviética de 70 anos atrás. Você tá preocupado com a reforma do ensino médio, né? Sim, tá por exemplo, agora, né? Esse é o grande assunto faziam parte, do né, momento. entre aspas, pessoas brancas, né? O quê? Os caras lá atrás, há 70 anos atrás, sim. o que eles representavam em relação, né? Não tinha nenhuma ligação com o que está aqui. Exato, assim, são classe trabalhadora, beleza, mas, tipo assim, é isso, né? É um outro contexto, Europa, etc. Então a gente tem que estar olhando para o nosso país. Eu sempre bato muito nessa tecla. É da hora a gente ver essas outras experiências, é muito da hora estudar. Agora, falar que a gente vai se dividir por causa do que aconteceu lá, sendo que agora a gente tem várias coisas importantes, tá ligado? Por exemplo, lá em São Paulo a gente teve recentemente uma greve dos metroviários, né? Por N fatores, N motivos, um deles contra a privatização, que o Tarcísio está querendo privatizar todas as linhas de trem, as linhas de metrô. E o sindicato dos metroviários em São Paulo, ele é presidido por trotskistas. E aí o pessoal que já não gosta dos trotskistas já vira a cara e fala, não vou nem falar nada sobre essa greve, não vou divulgar, não vou apoiar, porque os líderes são trotskistas. Vai tomar no cu, mano, tá ligado? A gente tem que apoiar toda a luta da classe trabalhadora. Agora fala assim, porque é de um partido que eu não gosto. É de um não sei o que eu não gosto. Tá ligado? Igual eu, na eleição, eu votei para presidente no Leonardo Péricles, que é da Unidade Popular, que é um partido, né, que se denomina marxista-leninista, o pessoal que é trotskista chama de stalinista, e para governador eu votei no Altino, do PSTU, que é trotskista. Então, para governador eu votei no trotskista e no presidente eu votei num, entre aspas, stalinista, né, marxista-leninista, e é isso. E o pessoal me criticou. Que absurdo, o Thiago vai votar no stalinista. Que absurdo, o Thiago vai votar no trotskista. Falo, parça, vai tomar no cu. Eu votei neles porque eles são favelados, eles são os trabalhadores, tá ligado? É isso que me interessa. Eles estão lutando pela nossa causa, pelo nosso povo. E aí só... Eu não sei se eu entro na questão do novo ensino médio, que também dá muito pano pra manga aí, né? Mas, enfim, só deixar aqui esse posicionamento que é absurdo do começo ao fim e tem que ser revogado totalmente. Não tem nada que se salve nessa reforma e tem que acabar com ela e construir um outro ensino médio baseado em debates coletivos com estudantes e educadores de escolas públicas. E aí isso ainda vai dar muito pano para manga. Eu queria, tipo, por último, assim, te perguntar que se você vê nas cenas dos próximos capítulos, se as organizações estudantis formalizadas, se elas não assumirem essa fita de ir para a rua, organizar como é que vai ser essa oposição ao ensino médio, ao novo ensino médio, você acha que, pelos corres que você está fazendo, conversando com estudantes, com a galera mais nova, você acha que vai ter um movimento autônomo, genuíno, assim, independente de estudantes que não estão ligados a nenhum... Porque seria uma coisa inédita, né? Uhum. Eu queria entender se você vê caminho aí de uma autonomia dos jovens em oposição, sem a organização do movimento estudantil tradicional, padrão. Uhum. Eu acho que é possível. Eu não sei dizer se vai acontecer, se é provável, mas é possível, né? E é isso que eu instigo. Todas as palestras que eu faço, todas, eu vou lá, falo sobre o novo ensino médio, falo contra, falo que tem que ser revogado, falo que tem que ter luta. Quando tem manifestações que essas entidades tradicionais puxam, né? Eu divulgo, eu participo. A última que teve agora eu fui. Mas eu falo para as pessoas, né? Um estudante me parou na manifestação. E aí, Thiago, o que você está achando dessa manifestação? Eu falei, mano, importante, mas não é suficiente. Se for ficar só tendo isso aqui, porque você vê os caras marcar uma manifestação por mês, que efeito que isso vai ter? Os alunos estão se fudendo no novo ensino médio e eles acham que dá para ficar marcando uma passeata por mês. Eu já falei várias vezes, se não tiver uma greve da educação, paralisar as aulas, professores, funcionários, tem que paralisar no Brasil inteiro, a greve nacional, e os estudantes ocuparem as escolas e falar, a gente não sai daqui enquanto esse novo ensino médio não for revogado, não vai ser, tá ligado? Então tem que ter isso, greve nacional e ocupação de escolas. Por quê? Ação direta, tá ligado? A ação direta é o que vai mudar as coisas efetivamente. Porque
esperar ações institucionais, sentar e ficar esperando a boa vontade do ministro, do Camilo Santana, não vai ter boa vontade. Ele está refém dos empresários que estão dentro do Ministério da Educação, ele está refém da Fundação Lehman, do Todos pela Educação, da Fundação Roberto Marinho. Então, se a nossa pressão não for mais forte que a dessas instituições bilionárias, não vai mudar nada. Ele não vai acordar num belo dia e falar, vou revogar, porque não está tendo pressão para isso. E a manifestação por si só não é pressão nenhuma. Tanto é que a gente passou o ano de 2021 inteiro se manifestando pelo impeachment do Bolsonaro e não deu em nada. O Arthur Lira falou, não é a caminhada de um grupo que abre processo de impeachment. Então a esquerda está aí há 7 anos tomando no rabo, apanhando, tá ligado? Foi o golpe de 2016, né? O impeachment da Dilma, governo Temer, várias reformas, incluindo a do ensino médio, trabalhista, assassinato da Marielle, prisão do Lula, governo Bolsonaro, reforma da Previdência do Bolsonaro, genocídio na pandemia, 700 mil mortes. A esquerda não muda a sua tática de luta. É ficar indo para a Avenida Paulista uma vez por mês, andar de um lado para o outro gritando palavras de ordem. Isso não adianta absolutamente nada. Nada, nada, nada. Por isso que eu falei a palavra ação direta. O que é ação direta? É ir para cima. É confronto, tá ligado? E, essas ações diretas envolvem várias coisas, tá ligado? Desde o famoso quebra-quebra até greve geral, que é a mais eficiente ação direta que existe, e as ocupações de escolas, ocupações de prédios públicos. Numa manifestação contra o novo ensino médio no Rio de Janeiro, estudantes autônomos tentaram ocupar a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e pessoas organizadas em partidos impediram. A esquerda partidária, estudantes ligados a determinados movimentos, impediram que os outros estudantes revoltados ocupassem a Secretaria de Educação. Como que a luta vai pra frente desse jeito, tá ligado? Então, a própria esquerda sabota a luta. É isso que eu falei, tá ligado? Da direita eu não espero nada. E dessa esquerda institucional, também não espero nada. Em alguns momentos eles podem ser aliados, em outros eles se colocam como opositores também. É nós por nós, né? Sempre. Nós por nós sempre. Chavoso, sensacional, muito bom te ouvir. E essa juventude toda que você irradia, né, mano? Porque isso eu acho que tem muito a ver com o que pensa o jovem hoje, militante, quando eu digo aquele que presta atenção no que está acontecendo realmente no Brasil e quer uma mudança de caminho nesse país que a gente tanto ama, mas que tanto nos machuca, né, mano? Exatamente. Certo, agora tem um quadro bem bacana aqui no Podgog, que é o chapéu. Vamos lá, chegou a hora do chapéu. Será que você tira o chapéu para aquelas cenas ali? Tem uma magia que diz que tudo, né, as letras do Gog são escritas só quando ele está de chapéu. Se não escrever, tiver o chapéu, não tem a cena. E agora você vai responder para nós aqui, colocar para nós o que você pensa de algumas cenas aqui. A Jaque, que é a comandante desse chapéu. Jaque, mexe o chapéu, Jaque. Tu vai fazer assim, ó, tem 10 papeizinhos, tu vai escolher 3, um de cada vez. Aí eu vou abrir aqui, tu pega um, lê pra gente, pode pegar. Tanto papel aí, Chavoso, Pode tanto pegar. papel. Pode pegar. Tá moscando, Chavoso? O quadro do Raul Gil, né? Se eu tiro o chapéu pra quem? O Raul Gil tem esse quadro também? Nunca se eu soubesse. Aparecem umas fotos de umas pessoas, aí você fala se você tira o chapéu pra ela ou não. Estilo, moda. Eita, Chavoso. Chavoso. Aí é pra eu falar o que eu acho desse assunto ou o quê? O que vem à sua cabeça sobre moda e estilo? Como você se relaciona com isso, por exemplo? Mano, eu acho da hora as pessoas terem liberdade, né? Pra se vestirem como elas quiserem. Mas eu gosto muito de moda periférica, assim, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho zoado a indústria da moda que existe, capitalista, né? Todo mundo tem que se vestir assim, assado, e o homem não pode usar isso, a mulher não pode usar aquilo, né? Tem essas questões também. Então eu não vou falar assim, eu não gosto da moda. Eu não gosto desse sentido da moda, mas quando a gente fala de moda da periferia, da favela, eu acho fantástico, eu gosto muito. Inclusive, né, citei o Vinão aí, mas eu vou citar outra parceira, uma parceira que é a Fernanda, Corre Rua, que ela faz um trampo muito da hora nesse sentido, né, do estilo e moda periférica. Inclusive, ela já fez o stylist, que chama, eu acho, de vários artistas, né, funkeiros aí, de clipes. Ela manja muito disso, sigam ela lá. E eu adoro acompanhar isso, tá ligado? Esse estilo que eu tenho e... Tô embaralhando. E que a gente Tô embaralhando aqui. Se você falasse que não gostava de moda, a gente ia falar, tô vendo. Eita, não, você tá vendo já. Então tira esse já. Vai. Tem que dobrar mais esses papel. Tu tá lendo tudo? Não, eu só li o que tava racismo, mas eu vou pegar outro. Então pega outro. Família. Eita, chave. Ih, complicado. É um assunto complicado, viu? Porque é complicado. Pode ser de sangue e pode ser família que a gente escolhe sim, também. eu falo complicado pensando no nível geral, assim, pessoal, mas geral também, né? Porque família, mano, pra quem é da favela, família e religião são as duas coisas mais importantes, né? Porque quem é da favela não tem nada. Então, se apega no que tem, que é o quê? A sua família e a sua fé, né? Geralmente uma fé em Deus ou em alguma outra coisa.
Então, a família é um assunto complicado, por isso que eu falei, né? Porque, tipo, tem os seus problemas, mas quando a gente vai falar sobre esses problemas, a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque senão a direita pega e fala, olha lá, querendo acabar com a família, pá. Isso pega o pessoal que é da quebrada. Eles falam, a esquerda quer acabar com a família, quer acabar com a religião, isso já... Eles já ganham o povo nisso, tá ligado? Então é complicado, assim, tá ligado? Tem a minha família, gosto muito deles, mas eu tive que aprender a gostar, porque eu tive muitos problemas com a minha família. Infelizmente, minha família... Não foi esse lugar que eu falei agora, né? Você não tem nada, você tem a sua família ali. Tipo, tinha, lógico, minha família ali, pá, mas nem sempre me apoiando, nem sempre me acolhendo. Acontece. Passei já por muitas situações, assim, tristes, mas, como eu falei, eu aprendi a relevar porque eu entendi por que eles são desse jeito. Quando a gente estuda, né, principalmente sociologia, história da nossa própria família, né? A gente tem que, acho, fazer esse resgate, assim, familiar, ancestral, saber de onde que nossos familiares vêm, para saber por que eles são do jeito que eles são também, né? Vamos no último. Tudo tem um porquê, né, nego? Sim. Opa, peraí, já que ele viu De novo? Não, eu só vi um. Aí eu vou pegar outro que eu não vi. O que ele não viu. Pode pegar. Preparados. Redes sociais. Olha, Eita. Mano, tudo que eu peguei tem a ver comigo, né? tudo. Redes sociais, meu instrumento de trabalho. Moda é chavoso. Só a família aqui, né? Mas, enfim. Redes sociais. Mano, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Como tudo na vida. As redes sociais, elas trouxeram aí muitos avanços, né? Como eu tinha falado pra vocês. Eu comecei a me politizar em parte pelo Facebook, né? Vendo páginas no Facebook. Se não fosse aquelas páginas, eu acho que eu não teria me inteirado naqueles assuntos, naquele momento, né? Fiquei conhecido graças às redes sociais, né? Fiz o meu texto, que viralizou também no Facebook. Então, se não fosse as redes sociais, eu não seria uma pessoa pública. Não estaria fazendo esse trabalho que eu faço hoje, divulgando conhecimento, divulgando várias fitas aí. Então, as redes sociais, elas são muito importantes. Porém, são empresas privadas que estão na mão de bilionários, né? Facebook, Instagram, Twitter são empresas privadas, né, que os seus donos são bilionários. Então eles vão manipular aquilo conforme eles querem, né? A gente está vendo a mudança que o Elon Musk está fazendo no Twitter, né? Uma mudança para pior. Tu tava verificado lá, mano? Tô verificado. Tava. Eu já tava antes, eu não saiu. Agora até o tem que momento. pagar, mano. Então, não sei se vai tirar, né? Mas, enfim. Então, mano, é isso. Tem a questão dos algoritmos que eles vão manipular para que conteúdos como o meu não cheguem nas pessoas e conteúdos banais cheguem. Porque é isso, eles vão usar, como eu tinha falado antes, dos aparelhos ideológicos. As redes sociais são aparelhos ideológicos da burguesia que vai ser usadas para imbecilizar, emburrecer, alienar a população, tá ligado? Então, a gente tem que saber usar essa ferramenta pro bem, digamos assim, e tentar, mano, também disputar isso para mudar essa lógica de redes sociais serem propriedade privada de bilionários, porque eles resolvem fazer alguma mudança ali, todo mundo fica refém, né? O WhatsApp cai ali porque eles vão fazer alguma mudança e todo mundo precisa do WhatsApp para se comunicar, para trabalhar, então, tipo, não tem como a gente estar refém desses caras. As redes sociais têm que ter um controle público também. É isso. Eu acho que é muito interessante isso que ele traz de ser algo público, né? Ter uma maior interferência, né? As pessoas acham que interferir, mas em alguns momentos é muito importante isso. E agora o incrível disso aí, só para fechar, é que a gente depende disso de uma forma, né? Sim. A gente passa a depender. E o sistema capitalista, ele cria uma nova realidade e prova para você, de alguma forma, que você precisa dessa nova invenção, Exato. daquela ideia, e isso vai cada vez mais algemando a gente. Gente, esse é o Podgog. Mais uma edição, hoje com o Chavoso da USP, parceiraço, juntamente com minha irmã, parceira irmã, Jaque Fernandes aqui. A gente fica muito feliz de trocar essa ideia com vocês. @Podgog, espalha para geral, porque aqui você pode. Firmeza? Forte abraço a todos vocês. Valeu. Aí, Chavoso, coloca aqui, cola aqui. Aí, Podgog.